Muito bem, agora são 7 horas e 25 minutos, estamos de volta com o segundo bloco aqui do nosso programa Campo em Dia e vamos já trazer a participação da jornalista Gilkane Carnelucci, que nos atualiza aí sobre as informações voltadas ao agronegócio gaúcho principalmente e as manifestações que estão acontecendo agora, inclusive em Camaquã, Gilkane. E ontem o senador Heinz esteve por aqui. Muito bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia aos ouvintes do programa Campo em Dia. Pablo, eu vou começar trazendo as notícias aqui de Brasília, que avançam aí as negociações para votação do projeto de lei 2.951 de 2024, de autoria da senadora Tereza Cristina, que trata do aprimoramento aí da política do seguro rural. Por que eu já entrei nessa notícia, Pablo? Porque esse é um assunto que nós também temos falado aqui no programa e que nós sabemos que é uma pauta importantíssima para o setor, né? Principalmente pela questão que nós estamos vendo agora aí dessas mobilizações, dessas paralisações dos produtores que pedem justamente a securitização. Esse projeto, Pablo, ele está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Já tem relator, é o senador Jaime Campos, do Mato Grosso, e ele já apresentou, inclusive, o parecer favorável em forma de substitutivo. Essa matéria ela tem previsão de ser deliberada, então, já no dia 11 de junho, é uma quarta-feira, né, com uma expectativa aí, então, de um amplo apoio de todo o colegiado. Então, essa proposta deve sim ser aprovada. E ela busca, então, ampliar a eficiência dos instrumentos de mitigação de riscos climáticos e garantir também uma maior previsibilidade, né, aos produtores rurais. Já na Câmara, Pablo, foi aprovado o regime de urgência para o projeto de lei 711 de 2022, que institui o Fundo de Estabilização do Seguro Rural. Seria, então, uma complementação aqui. Esse projeto ganhou o nome de Fundeagro. E essa proposta, ela prevê a criação de um mecanismo de proteção aos produtores frente a perdas aí decorrentes, então, de eventos climáticos extremos, né, como as secas e enchentes, que é o caso do Rio Grande do Sul, que sofre aí nos últimos anos, né, com tantas perdas. E essa iniciativa, ela deve ser relatada, então, pelo deputado federal Rafael Pezente, que é de Santa Catarina. Só que ainda não tem previsão para ser votado. Outro assunto, Pablo, que está causando aqui muita atenção no Congresso é o aumento da alíquota aí do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, né? Que deve incidir, então, também sobre o crédito rural e os custos de produção. Então, o governo federal publicou o decreto 12.466 de 2025, né, elevando as alíquotas do IOF. Já tem estudos aqui, Pablo, inclusive da Confederação Nacional da Agricultura e também da Frente Parlamentar da Agropecuária, né, que mostram aí que esse aumento deve encarecer o crédito rural e isso, logicamente, vai comprometer a competitividade do agronegócio, porque mexe aí nas taxas de câmbio também, né, que acabam atingindo principalmente os insumos que são importados, mas também mexe na receita das exportações dos produtos e acaba, então, gerando maior custo de produção. E para reverter essa medida, Pablo, o deputado Zuco, que é do PL do Rio Grande do Sul, ele apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos do decreto do Executivo. Na semana passada, houve uma pressão muito grande em cima dos presidentes aí do Senado e da Câmara dos Deputados. Em uma reunião, então, foi realizada quando o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, eles cobraram, então, o ministro da Fazenda aí sobre esse aumento da alíquota do IOF, e apresentaram para ele um prazo de 10 dias para que o Executivo proponha uma alternativa para esse aumento e já avisaram que caso o governo não recue, eles vão colocar em votação, então, esse projeto do Zuco, né, esse PDL do Zuco aí, que susta os efeitos do decreto.
E ontem, em entrevista aí a alguns veículos de imprensa, quando estava chegando ao Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad já confirmou, então, que o governo vai anunciar aí, então, algumas mudanças pontuais sobre esse imposto ao longo do dia de hoje. Que o Ministério já está aí colocando os esforços, né, para achar uma alternativa para apresentar para a sociedade. Enquanto isso, Pablo, os nossos produtores rurais não arredam pé e seguem mobilizados no Rio Grande do Sul. Já são mais de 40 pontos, Pablo. Então, aí já são 22 dias, né, que os produtores estão buscando a aprovação da securitização. Nós temos falado, Pablo, reforçado junto à sociedade, né, junto às pessoas que muitas vezes não entendem o que significa securitização, que é um pedido de prorrogação do pagamento das dívidas. Ou seja, os produtores que sofreram aí com perdas com as secas, com as enchentes, eles agora não têm produto mais para negociar, Pablo. E esse produto é o recurso deles, é o dinheiro, é o salário do produtor. E agora eles precisam aí de um alongamento desse prazo. Semana passada, o governo publicou aí uma resolução, né, dando um alívio, mas de até 3 anos para os produtores. E isso gerou uma frustração, Pablo. Por quê? Porque somente alguns produtores que estão enquadrados em programas como o Pronamp, até o Pronaf tem muitos questionamentos, esses produtores vão conseguir renegociar dependendo da sua capacidade de pagamento em um prazo de até 3 anos. Isso não é suficiente, nós temos que lembrar que a maior parte dos produtores acaba financiando junto às cooperativas de crédito e também nas fábricas, né, Pablo? Quando eles compram insumo, quando eles compram máquinas agrícolas, e esses produtores não foram atendidos na resolução. Então, isso acabou gerando um mal-estar, mais tensão com os produtores rurais do Rio Grande do Sul. E o senador Heinz, que é o autor do projeto 320 de 2025, que trata da securitização, ele está fazendo uma rodada pelo estado, Pablo. Já visitou diversos pontos, tem conversado com os produtores, né, até para que eles não se desmobilizem nesse momento, porque aqui em Brasília, Pablo, para uma medida dessa envergadura ser aprovada é somente com muita pressão política. E isso vem da sociedade, nesse momento vem dos produtores. Então, nós já percebemos aqui um certo desconforto dos políticos, né, com esse projeto, com essas mobilizações dos produtores, e agora é questão de aguardar aí quando que o presidente da Câmara ou do Senado vai tratar, porque se eles deixar tramitando, Pablo, como é uma tramitação normal de um projeto, a gente sabe que pode levar anos para aprovar. E hoje os produtores não têm esse tempo aí para esperar. Pois é, ontem o senador teve aí na manifestação que começou essa semana em Camaquã, né? Já estava aqui na região acontecendo em São Lourenço e Tapes, inclusive alguns produtores de Camaquã estavam nesses locais, mas ontem começou aqui em Camaquã também, e também fazendo aqueles bloqueios momentâneos ali de 5 minutos eles estavam fazendo, e já se formava até uma fila bem grande de veículos para ver o número de veículos, né, que passa na BR-116, e o senador apareceu ali por ali e conversou com eles também. Tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele também, e ele falou justamente sobre a importância de manter as mobilizações para essa pressão acontecer, né? E aí ele falou sobre a expectativa para aprovação, e pelo que eu entendi, ele tem uma expectativa boa até para esse projeto ser aprovado, né? Ele fala em 2 ou 3 meses aí ainda para ele de fato sair. E ele disse que acredita nessa possibilidade mesmo, né? E também falou sobre essas medidas que já foram anunciadas pelo governo, que ele disse que os produtores que conseguirem para aproveitar essa medida também, né? Mas seguir lutando pela securitização. Então a gente tem aí disponível nas nossas redes sociais, também em matéria no Clique, essa fala dele, né, até sobre a viabilidade do projeto, né, que a base do governo fala muito sobre ser inviável, né, e aí ele comentou sobre esse assunto também. Mas o que eu achei mais interessante foi a expectativa positiva dele, do projeto ser aprovado, né. Eu estava até achando que
que até ele, os próprios aliados aí estavam já até quase desistindo da pauta, porque a gente tem visto que realmente parece ter uma resistência muito grande por parte do governo para aprovar, né, ou para, na verdade, apoiar essa pauta, né? Exatamente, Pablo. Sem o apoio do governo, é uma pauta que fica praticamente inviável de ser aprovada no Senado, né, e precisa passar primeiro no Senado para depois ir para a Câmara dos Deputados, mas as mobilizações precisam continuar, Pablo, e nós temos que lembrar aí, tanto os produtores quanto os nossos ouvintes, que nós já estamos em início de junho e na segunda quinzena de julho o Congresso entra em recesso. Então nós temos uma paralisação aí de 2 a 3 semanas aqui em Brasília. E essa também é uma preocupação do setor, né? Porque daqui a pouco o governo pode arrastar essa discussão até o recesso, quando vai dar uma esfriada natural, né, Pablo? A gente já viu muitas pautas aqui, vinham muito quentes, o governo consegue levar até o recesso e ali a pauta muda e fica mais difícil. Então agora é o momento em que os produtores eles estão né, dando um gás aí para conseguir realmente fazer ecoar esse grito de socorro aí no Rio Grande do Sul, né, aqui em Brasília, para que os deputados e senadores se mobilizem e votem preferencialmente antes do recesso. Se não votar antes do recesso, Pablo, o produtor vai ter que ser muito forte para continuar mobilizado aí até agosto, setembro ou até quando for necessário. Os produtores aqui de Camaquã que estavam ontem lá na mobilização, né, eles comentaram sobre hoje a possibilidade de chegada de mais alguns, mas os que estavam ontem até são produtores assim que acredito que, do ponto de vista ali dos financiamentos, por exemplo, para a pessoa ter uma ideia, se enquadra ali no Pronamp. Eles são médios ou pequenos. Tinha produtor de 70 hectares, mais ou menos, ali que planta arroz, soja. E eles falaram muito também sobre o preço, né, da soja e do arroz esse ano, né, que os financiamentos deles foram feitos aí quando a cotação da soja estava quase 200, por exemplo, e agora está 120 e pouco ali, né, menos de 130. O arroz a mesma coisa, estava mais de R$100 e agora está abaixo de 80. Então, só que essas aí já são questões que são mais regulamentadas pelo mercado, né? Eu não sei se teria muita medida que poderia ser feita também a respeito desse assunto dos preços, né, que eles reclamam muito disso daí também, né? Exatamente. Na verdade, Pablo, precisa primeiro organizar a questão dos custos de produção, né? Porque os insumos estão cada vez mais caros. Hoje um produtor está gastando aí de 35 a 50 sacas por hectare. Então, realmente o custo está prejudicando muito esses produtores, e isso é um debate que os produtores têm levantado, porque se eles conseguirem a securitização, Pablo, eles vão prorrogar suas dívidas, né? Eles vão ter um alívio, mas os custos de produção ainda vão seguir altos. E isso impacta até muito mais do que o próprio preço, Pablo, porque, que nem tu falou, é o mercado que regula. Claro que nós temos aí a questão de quando se tem um incentivo maior para exportação com o preço do dólar, né? Acaba caindo, e isso é natural. Mas eu acredito que agora os produtores precisam, depois da securitização, o que vai entrar em pauta obrigatoriamente é a questão dos preços, né, dos custos de produção. E aí o governo também vai precisar fazer uma rodada aí para atender os produtores nessa questão do preço mínimo. Não sei como é que eles vão tratar essa questão, Pablo, porque realmente assim, tem muito produtor que está desmotivado, né? Tu faz uma contratação aí com o preço da saca 150, 180, 200, e aí depois quando tu vai vender o teu produto, tu vai ofertar por 120, não tem conta que feche dentro do setor, Pablo. Hoje o que nós vemos aí é uma dificuldade muito grande dos produtores de conseguir acertar o seu orçamento com todos esses custos e com o preço do produto caindo, né, cada dia. A variação está muito pequena, né, Pablo? Semana passada chegou a 119, agora já está 121, então é uma conta aí que está ficando difícil, inviável para o setor. Ontem eu perguntei, né, para o senador sobre essa questão da base do governo falar que o projeto da securitização é inviável, que não tem a menor chance, né, de ser aprovado.
e aí ele falou sobre os impactos, né, que o projeto ali é calculado 60 bilhões, né, mas o impacto, né, o prejuízo que o agro gaúcho principalmente já teve nos últimos 4 ou 5 anos, que seria aí umas 3 vezes ou mais do que isso, né, e que isso impacta os outros setores da economia também. Então ele falou sobre ele acabou me respondendo aí sobre a importância de se fazer essa medida, porque isso vai impactar em outros setores também, né? Mas acaba que muitas vezes também a gente vê pouco se falar sobre da onde vai sair esse dinheiro nesses 60 bilhões. Se vai ter que ser cortado de algum outro lugar, o que vai precisar ser feito, né? Claro que são 20 anos, né? Então ele até explicou ali que aí não são 60 bilhões numa vez só, né? São 20 anos. Mas mesmo assim de algum lugar tem que sair, né? É falado alguma coisa sobre isso em Brasília ou ainda não se chegou nesse ponto de onde vai sair o dinheiro? Pablo, esse talvez seja o maior impasse do governo federal. Cortar gastos, cortar despesas. O governo já está com dificuldade, Pablo, para atingir a meta sem esse projeto de securitização. O governo já não está conseguindo fazer cortes, tanto é que tentou fazer esse aumento do imposto, né, da alíquota do IOF. E sem ter a previsão orçamentária, é muito importante que o nosso ouvinte entenda que nenhum projeto ele é aprovado sem ter uma previsão orçamentária. Mesmo que esse projeto seja em 20 anos com carência, eles precisam apontar as fontes, Pablo, de onde vai sair esse recurso. E hoje é um acordo que não se tem. Da onde o governo cortaria? De onde ele tiraria para investir, né? Tem um recurso novo que pode ser investido? Não temos nesse momento. E para cortar, de onde nós cortaríamos? Lembrando, Pablo, que o ano que vem é um ano de eleições. E que a tendência do governo é gastar ainda mais, né? É potencializar esses programas sociais. Então, nesse momento, Pablo, nós vemos aqui uma grande incógnita. Existe a possibilidade, será, de cortar do Plano Safra ou não? Que também não foi anunciado ainda o próximo, né? Não foi anunciado e o governo já falou que para qualquer medida que ser aprovada antes do Plano Safra, o recurso que vai ser cortado é do Plano Safra. Só que o que acontece, né, Pablo, que é outra questão que muitas vezes os ouvintes não entendem. Quando o governo anuncia todo aquele volume de recurso, não significa que ele está colocando aquele recurso no Plano Safra. Mais de 400 bilhões no Plano Safra. Mas é uma parcela muito pequena que, de fato, o governo está investindo, que é para equalizar o juro. O juro do mercado está a mais de 15%. O juro que vai ser oferecido para o produtor rural, aí vamos botar 4%, 6%. Essa diferença, Pablo, é que o governo cobre até um limite. Quando bate o limite do recurso ali do governo federal, ele contingencia e as linhas de crédito são suspensas, como aconteceu no final do ano passado. Então, nós temos hoje um grande problema. Né? O problema do agronegócio é muito grave. Por quê? Porque quando não resolve o problema do produtor, isso começa a refletir na economia, na indústria, no serviço, no comércio. E o comércio, o nosso estado, ele ainda é agrícola, né, Pablo? Nós temos na região metropolitana aí indústrias, mas o nosso interior, o que gira o nosso interior realmente é a produção rural. Então, outra questão que o governo, principalmente o governo gaúcho, agora começa a ficar preocupado é com uma crise que pode desencadear, né, Pablo? Aí na economia do nosso estado. E esse fundo que tu comentou aí no começo também, como é que ele funcionaria, como é que era o nome mesmo dele? Eu acho que até o senador comentou sobre isso ontem também. É o fundo do pré-sal? É esse que seria para casos assim de condições climáticas extremas, poder cobrir aí os agricultores. Ele foi criado para isso, né, Pablo? Para investimento. Na verdade, ele foi criado, esse fundo do pré-sal foi criado para investir em áreas de educação, de saúde, de cultura, né, em todas as áreas. E o que eles querem? Pegar o maior volume de recurso, a maior fatia, e a questão dos produtores rurais.
E esse fundo, ele é a receita de quê? De royalties, né? Bônus de assinatura aí de contratos de partilha, entendeu? Participação das receitas aí da venda do petróleo. Só que o governo já tinha planos para esse fundo, Pablo. Né? Ele já tem alguns compromissos que acabaram sendo assumidos, né? Investimentos que o governo pretende fazer também com esse fundo, atender aí programas sociais, né, Pablo? Que a gente sabe que é uma demanda muito forte hoje do governo federal, e eles não chegaram também ainda num acordo, né, Pablo? Se vão utilizar uma parte desse fundo e qual seria esse valor, Pablo? Hoje o governo não sinaliza que tem interesse de utilizar esse recurso. Eu acho que não era esse fundo exatamente então que o senador Heisen comentou ontem. Ele falou sobre a possibilidade de criar um, né, que não existe ainda. Pelo que eu entendi, ele até falava sobre a participação das prefeituras, enfim, de alimentar esse fundo para deixar um valor ali para usar em caso de emergência. Eu acho que é algo que ele está talvez aí especulando ainda para propor talvez no futuro. Tá. Essa foi uma medida, Pablo, que eles até apresentaram já aqui junto ao governo federal em uma das rodadas de negociação, né? O senador propôs criar a criação desse fundo, entendeu? Aí com a participação do governo do estado, que já manifestou que apoiaria, e das prefeituras também. Só que ele ainda não está instituído, entendeu, Pablo? Eles ainda não trabalham com valores de fato, mas é uma possibilidade, Já foi apresentado aqui em Brasília, já foi. O que o governo sinalizou? Nesse momento não é viável. Então a gente ainda não sabe, acredito que o senador, até como autor do projeto, alguém que veio do agro, que entende, né, Pablo? Eles vão tentar todas as formas, todas as medidas viáveis que sejam possíveis, mas ainda não se tem uma certeza e uma definição. Ele falou bastante ontem, né, como tu acabou de comentar, ele veio do agro também, né, sobre a importância dos agricultores manterem a esperança e resiliência, né, porque, segundo ele já passou por momentos aí de crises bem fortes, lá nos anos 80 e outros anos também, e que o agricultor se manter firme na propriedade ali acaba conseguindo reverter de uma forma ou outra a situação, né? Ele comentou isso depois de um produtor que estava lá presente nas manifestações dizer que está inclusive cogitando vender a propriedade dele, né? Então ele disse que ele falou deu esse conselho, né, para manter a esperança, mas tem realmente alguns produtores que já estão chegando nesse ponto, né, de querer vender a propriedade. Pablo, nós temos informações que já são 18 suicídios no Rio Grande do Sul de produtores, né, que acabaram aí perdendo tudo, se endividaram e não tem perspectiva. E essa, infelizmente, é uma realidade, Pablo. Por quê? Porque se o produtor não vê uma alternativa, não tem uma expectativa, a primeira coisa que ele pensa é: vou me desfazer, né? Vou deixar para trás. Só que o produtor que tem vocação, Pablo, para produzir, é muito mais difícil, a gente sabe. Às vezes a família toda veio da lavoura, né? Desde criança aprendeu a plantar, a produzir. Então, é um momento muito delicado e acho que é por isso que toda essa pressão, Pablo, precisa continuar, né? Por todos que estão no agro e também pela sucessão, né, Pablo? Porque os filhos muitas vezes vê todos esses desafios que os pais enfrentam e querer se manter no campo é muito desafiador, né? Só que eu acredito que agora com essa intensificação, inclusive, Pablo, o movimento já está se organizando para fazer novas paralisações, né? Definitivamente agora acredito que eles vão aí intensificar. E ainda não se sabe se vão rumo a Porto Alegre, se vão fazer paradas estratégicas em outros pontos do estado, né? Até final de semana eles já vão ter isso aí definido, mas os produtores estão decididos, Pablo. A Comissão de Agricultura aqui da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado Zé Nunes, que é um deputado, né, que é aliado ao governo, e também fez aí já alguns apontamentos, algumas críticas, né, ao projeto de securitização. Ele disse que a comissão vai apresentar essa semana ainda um outro projeto,
também sobre prorrogação de dívidas aí, que seja mais abrangente do que essas medidas que o governo já anunciou, né? Ele falou até sobre ali está sendo estudada a possibilidade de apresentar um projeto que prorrogue em 6, 8, até 10 anos. É um projeto diferente do senador Reins, mas também aparentemente um pouco mais abrangente e melhor do que essas medidas que já foram anunciadas, né? Sim, Pablo, é importante, sendo do governo, né, sendo oposição, que tenham iniciativa, que entendam a dor do produtor. Só que hoje o que a gente acompanha nos grupos é que 6 anos, 8 anos não é suficiente, Pablo. Por quê? Porque eles vão jogar uma dívida para frente, só que o ano que vem, daqui 2, daqui 3 anos, esse produtor vai ter a dívida de agora, que ele vai precisar pegar o crédito para produzir, e mais aquela parcela, entendeu, Pablo? Então, por que eles precisam que isso seja alongado? Para ficar mais leve, para ficar mais fácil, até porque a gente não, no campo, uma coisa que nós não temos é garantia, né, Pablo? Nós podemos aí, esperamos que tenhamos aí umas 2, 3, 4 safras excelentes, mas no meio disso a gente sabe que as frustrações podem acontecer. Então, eu acredito que uma proposta hoje, menos de 10 anos, Pablo, eu acho que os produtores nem sentam para conversar. Acima de 10 anos, o que os produtores querem é 20. São 20 anos, Pablo. Então, a partir dos 10 anos, acredito que eles ainda podem até ouvir. Menos que isso, Pablo, eu te digo, a negociação já fica inviável aí de saída. Pois é, vamos seguir acompanhando aí, né? E hoje, a princípio, tenho também já agendado para dar mais uma passada ali na manifestação, conversar com eles. Eu tive aí uma possibilidade de entender até mais, né, a situação ontem, conversando pessoalmente ali com eles, e tem agricultor ali, né, numa média de R$500 mil mais ou menos de dívida, e eles são agricultores pequenos, né, não são os grandes, aqueles que eu conversei por ali, né, a gente fala, né, os grandes que têm aí mais de 1.000 hectares muitas vezes de plantação, né, mas eles estão ali e comentaram também sobre a situação que eles enfrentam agora de alguns bancos querendo que seja colocada a propriedade em garantia para tirar novos financiamentos. E aí todos eles considerem inviável isso daí também, porque aí se acontece mais algum imprevisto para o próximo ano, perde até a propriedade, né? E aí fica sem conseguir pagar a dívida e sem a terra para seguir plantando, né? Então são diversas situações aí bem delicadas. Gilquene, muito obrigado pela tua participação hoje aí no nosso programa, e a gente retorna aí na terça-feira que vem, tomara que com mais notícias boas também. Isso mesmo, um abraço a todos.